A chuva caía sobre Tóquio como uma cortina de aço líquido, transformando as luzes de neon de Shinjuku em manchas borradas de carmesim e azul elétrico. No coração desse labirinto de asfalto e segredos, 3 homens caminhavam com a confiança de quem domina as sombras. Kenji, o mais velho do grupo, mantinha o passo firme apesar das cicatrizes que o tempo e as lâminas deixaram em seu corpo. Ele era um veterano honrado, um homem que via a organização não apenas como um sindicato do crime, mas como uma família unida por laços de sangue e dever. Ao seu lado estava Hiro, o executor leal, cuja presença era tão silenciosa e letal quanto uma arma engatilhada. Hiro via em Kenji não apenas um superior, mas um pai espiritual, alguém que lhe ensinou que a força sem honra é apenas violência vazia. Fechando o trio estava Ryu, o mais jovem e ambicioso entre eles. Seus olhos, sempre inquietos, brilhavam com uma intensidade que Kenji muitas vezes confundia com determinação, mas que escondia algo muito mais sombrio e faminto por poder. Naquela noite específica, o ar estava carregado de uma eletricidade diferente. Eles não estavam ali para cobrar dívidas de rua ou intimidar rivais menores. Eles carregavam o futuro do clã em um pequeno dispositivo digital. Tratava-se de uma transação monumental de 50 milhões de dólares em criptomoedas, um valor capaz de redefinir as hierarquias do submundo japonês e garantir a supremacia da organização por décadas. O ponto de encontro era um armazém isolado perto dos trilhos do trem, um lugar onde o som dos vagões abafaria qualquer imprevisto. Kenji sentia um aperto no peito, um instinto refinado por 30 anos de sobrevivência, mas o dever o impelia a seguir adiante. Ao entrarem no armazém, o cheiro de óleo queimado e umidade os envolveu. No centro do salão, um laptop aguardava sobre uma mesa de metal. Ryu, sendo o mais familiarizado com as novas tecnologias, assumiu o controle da operação. Enquanto os códigos de segurança eram inseridos, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo estalo da chuva no telhado de zinco. Mas o silêncio foi brutalmente estilhaçado. Sem aviso, as luzes se apagaram e o som de vidros quebrados ecoou por todo o espaço. Granadas de efeito moral cegaram Kenji e Hiro instantaneamente. O caos se instalou. Tiros cortaram a escuridão, faíscas voaram das vigas de metal e gritos de dor preencheram o vácuo. Kenji, agindo por puro reflexo, tentou alcançar sua arma, mas sentiu um impacto violento em seu ombro que o lançou contra o chão frio. Quando a visão de Kenji começou a clarear, ele estava sozinho em meio a poças de sangue e fumaça. Ryu havia desaparecido, e com ele, os códigos de acesso aos 50 milhões de dólares. Hiro estava caído a poucos metros, atordoado mas vivo. Antes que pudessem entender a magnitude do desastre, as portas do armazém foram escancaradas. Não era a polícia, mas sim os reforços do próprio clã, liderados pelos anciãos que esperavam pelo sucesso da missão. Ao verem Kenji ferido e o dinheiro sumido, a conclusão foi imediata e cruel. Os anciãos, alimentados por boatos plantados estrategicamente, acusaram Kenji de ser o mentor do roubo, alegando que ele encenara a emboscada para ficar com a fortuna e se aposentar longe das obrigações da Yakuza. A honra de Kenji, construída ao longo de uma vida inteira, foi desintegrada em segundos. Ele tentou explicar. Buscou nos olhos dos seus irmãos de armas um rastro de confiança, mas encontrou apenas o brilho frio da desconfiança e o desejo de retaliação. Diante da execução imediata ordenada pelos superiores, Kenji soube que não poderia morrer ali. Não por medo da morte, mas porque a verdade precisava ser revelada. Em um movimento desesperado que exigiu cada gota de sua força restante, ele derrubou 2 guardas e saltou por uma janela quebrada, caindo na escuridão dos becos de Shinjuku. Mesmo ferido e perdendo sangue, ele se tornou um fantasma na própria cidade, um fugitivo caçado por aqueles que jurou proteger e pela polícia que sempre esteve à sua espreita. Enquanto Kenji se arrastava pelas sombras, a verdade sobre Ryu começava a se manifestar longe dali, em um luxuoso apartamento escondido. Ryu não era apenas um jovem ambicioso, ele era um homem encurralado. Meses de vício em cassinos clandestinos e apostas de alto risco em corridas ilegais o deixaram com dívidas massivas, valores que nem mesmo a Yakuza perdoaria. Ele viu na transação de criptomoedas sua única saída, uma chance de comprar sua liberdade do submundo e desaparecer com uma nova identidade. Para Ryu, a lealdade era uma moeda desvalorizada diante da necessidade de sobrevivência pessoal. Ele sabia que Kenji seria o bode expiatório perfeito, um veterano cuja rigidez moral o impedia de enxergar a traição crescendo sob seu próprio teto. Antes de prosseguirmos com essa história de traição e busca por justiça, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo.
A notícia da fuga de Kenji e do suposto roubo espalhou-se como um incêndio pelas ruas de Tóquio. No quartel-general do clã, o clima era de luto e fúria. O líder máximo, um homem cujas palavras eram lei, chamou Hiro para uma audiência privada. Hiro ainda carregava as marcas do confronto no armazém, mas a ferida em seu coração era muito mais profunda. O líder colocou uma espada curta sobre a mesa, uma lâmina que simbolizava o fim de uma linhagem. A ordem foi direta e sem espaço para contestação. Hiro deveria caçar seu mentor, Kenji, e trazê-lo morto. Se falhasse, ou se demonstrasse qualquer hesitação em cumprir seu dever, o preço seria a vida de sua própria família. Hiro olhou para a lâmina, sentindo o peso de um destino impossível. Ele estava dividido entre o amor fraternal por Kenji e a obrigação sagrada de proteger sua esposa e filha da ira da organização. A caçada havia começado, e as ruas de Tóquio nunca mais seriam as mesmas, pois o sangue de irmãos estava prestes a ser derramado em nome de uma mentira milionária. Enquanto Kenji tentava estancar o sangramento em um esconderijo improvisado, ele sabia que o verdadeiro inimigo não era apenas Ryu, mas o sistema que ele mesmo ajudou a construir e que agora se voltava contra ele com toda a sua ferocidade. O jogo de poder apenas começara, e as sombras da capital japonesa guardavam segredos que poderiam destruir a todos antes do amanhecer. No horizonte, o brilho da Torre de Tóquio parecia uma promessa distante de paz que nenhum deles alcançaria sem um sacrifício final. O rastro de destruição deixado por Ryu agora forçava Hiro a entrar em um caminho de violência sem volta, onde cada passo dado em direção a Kenji era um passo para longe de sua própria alma. A guerra civil dentro do clã estava armada, e o primeiro tiro já havia sido disparado. Hiro caminhava pelas ruelas estreitas e claustrofóbicas de Golden Gai, onde o cheiro de saquê barato e cigarro impregnava o ar úmido da noite. Cada passo que ele dava sobre o asfalto molhado parecia pesar uma tonelada. Ele conhecia aqueles becos como a palma de sua mão, mas naquela noite o cenário parecia hostil, como se as próprias paredes estivessem julgando sua missão. Ele era o executor, o homem enviado para limpar a bagunça do clã, mas o alvo não era um inimigo qualquer. Era Kenji, o homem que lhe ensinou que a honra valia mais do que a própria vida. A chuva fina continuava a cair, transformando os reflexos dos letreiros de neon em poças de sangue luminoso no chão. Hiro sentia o cabo frio de sua arma contra a cintura, um lembrete constante da ordem brutal que recebera dos anciãos. Se ele não trouxesse a cabeça de Kenji, sua própria família pagaria o preço final. O rastro de Kenji era sutil, mas Hiro era um rastreador implacável. Ele seguiu os indícios até a periferia de Tóquio, longe do brilho caótico dos distritos comerciais, onde o silêncio era interrompido apenas pelo coachar de sapos em jardins esquecidos. O destino final era um templo shintoísta isolado, escondido entre árvores seculares que pareciam guardar segredos de séculos passados. Ao cruzar o portão de madeira, Hiro sentiu uma presença. Kenji estava lá, sentado nos degraus de pedra, observando a escuridão. Não havia medo em sua postura, apenas uma tristeza profunda que parecia emanar de sua alma cansada. Hiro sacou sua arma, as mãos tremendo levemente, algo imperdoável para um homem de sua posição. Ele exigiu que Kenji se levantasse e aceitasse seu destino por ter traído o clã e roubado os $50 milhões em criptomoedas. Kenji não se moveu bruscamente. Ele apenas olhou para o seu antigo pupilo com olhos cheios de compaixão. Com um gesto calmo, ele retirou do bolso um pequeno dispositivo eletrônico e o colocou no chão entre eles. Kenji explicou que não havia levado o dinheiro, mas que havia conseguido interceptar parte dos registros de transferência antes de ser baleado no armazém. Ele mostrou a Hiro o rastro digital que Ryu havia tentado apagar desesperadamente. Eram registros de dívidas de jogo em cassinos clandestinos de Macau e Singapura, somas astronômicas que Ryu jamais conseguiria pagar com seu salário no clã. As evidências eram inegáveis. Ryu não era apenas um traidor. Ele era o arquiteto de toda essa conspiração. O jovem ambicioso usara o caos da emboscada para desviar os fundos e, ao mesmo tempo, eliminar a única pessoa que poderia suspeitar de seus motivos. Enquanto Kenji e Hiro se enfrentavam no silêncio do templo, Ryu já estava movendo suas peças no tabuleiro de Tóquio. Com os $50 milhões em suas mãos, ele começou a injetar capital em facções dissidentes do clã. Ele não queria apenas o dinheiro. Ele queria o trono. Ryu sabia que os membros mais jovens da Yakuza estavam insatisfeitos com os velhos códigos de conduta e com a rigidez dos anciãos. Ele começou a comprar lealdades, prometendo uma nova era de riqueza e tecnologia, livre das tradições sufocantes do passado. Uma guerra civil silenciosa começou a borbulhar sob a superfície da cidade.
Carros pretos circulavam por Roppongi com ordens de eliminar qualquer um que ainda fosse leal à antiga guarda. Ryu estava transformando a organização em uma empresa de mercenários, onde o lucro era o único deus. Hiro sentiu o chão sumir sob seus pés ao perceber a magnitude da mentira. Ele olhou para o dispositivo e depois para Kenji. O dilema em seu peito era dilacerante. Seguir as ordens do clã significava assassinar um homem inocente e permitir que um traidor assumisse o controle absoluto. Por outro lado, poupar Kenji significava desobedecer aos anciãos, o que colocaria um alvo imediato em sua esposa e em sua filha pequena. Kenji se levantou e caminhou lentamente até Hiro, parando a poucos centímetros da arma apontada para seu peito. Ele disse que a verdadeira honra não estava na obediência cega a líderes corrompidos, mas em proteger o que era certo, mesmo que o custo fosse alto demais. Naquele momento, Hiro viu em Kenji não um fugitivo, mas o pai espiritual que sempre fora. Ele baixou a arma e guardou-a, selando uma aliança improvável movida pela necessidade de redenção. Os dois começaram a planejar uma estratégia para recuperar os fundos e expor Ryu diante dos anciãos. Entre as conversas táticas, lampejos de um passado mais simples surgiram em suas mentes. Hiro lembrou-se de quando era apenas um órfão das ruas e Kenji o acolheu, ensinando-lhe não apenas como lutar, mas como ser um homem de palavra. Ele lembrou-se de Ryu, que na época era como um irmão mais novo para ele. Eles treinavam juntos sob o sol escaldante, compartilhando sonhos de grandeza que agora pareciam cinzas ao vento. O poder havia corrompido o coração de Ryu de uma forma que ninguém poderia ter previsto. A ganância transformara aquele jovem promissor em um monstro capaz de sacrificar seus mentores por alguns dígitos em uma conta digital. No entanto, Ryu não era tolo. Ele sabia que Hiro era o melhor executor do clã e que se ele demorasse a cumprir a tarefa, algo estaria errado. Através de sua rede de informantes e câmeras de vigilância de alta tecnologia espalhadas pela cidade, ele rastreou o sinal do dispositivo que Kenji estava usando. A traição de Hiro foi confirmada antes mesmo de ele retornar. Enquanto os dois planejavam o contra-ataque no templo, o telefone de Hiro vibrou no bolso de seu paletó. Era uma mensagem de vídeo de um número desconhecido. Ao abrir o arquivo, o sangue de Hiro congelou. A imagem mostrava sua filha de apenas 6 anos sentada em uma cadeira, amarrada e amordaçada, em um local escuro que parecia um canteiro de obras. A câmera então girou para mostrar o rosto de Ryu, iluminado por uma luz fria e azulada. Ele sorria, mas não havia alegria em sua expressão, apenas uma crueldade calculada. Ryu falou diretamente para a câmera, sua voz calma e desprovida de qualquer emoção. Ele deu um ultimato. Hiro tinha 24 horas para entregar Kenji vivo no topo de um arranha-céu em construção perto da Torre de Tóquio. Se Kenji não estivesse lá até o amanhecer, ou se a polícia fosse avisada, a criança nunca mais seria vista. O vídeo terminou com o som do choro abafado da menina, deixando um silêncio ensurdecedor no templo. Hiro caiu de joelhos, o desespero tomando conta de cada fibra de seu ser, enquanto Kenji colocava a mão em seu ombro, sabendo que o confronto final era agora inevitável e que o preço da verdade acabara de subir para além de qualquer valor monetário. O jogo de Ryu havia atingido seu ponto mais sombrio, transformando a busca por justiça em um resgate desesperado, onde o tempo era o inimigo mais implacável de todos. A noite engoliu o silêncio do templo, e a decisão foi tomada no desespero. Não havia mais tempo para estratégias complexas ou para expor a verdade aos anciãos. Havia apenas um prazo marcado pelo choro de uma criança inocente. Kenji e Hiro moveram-se como sombras pela cidade, o peso do mundo em seus ombros. O arranha-céu em construção era um esqueleto de aço e concreto que perfurava o céu noturno, um monumento à ambição de Tóquio, o palco perfeito para o ato final daquela tragédia. Uma tempestade se formava no horizonte, com relâmpagos ocasionais iluminando a estrutura fantasmagórica do edifício, um presságio da violência que estava por vir. Ao chegarem ao topo, o vento uivava através das vigas de metal, um lamento sombrio. Lá estava Ryu, parado perto da borda, com a Torre de Tóquio brilhando ao fundo como uma testemunha silenciosa. Em seus braços, ele segurava a pequena filha de Hiro, que tremia de frio e medo. O sorriso de Ryu era uma máscara de triunfo. Ele havia vencido. Ele tinha o dinheiro, o poder iminente e agora a vida do futuro de Hiro em suas mãos. Com um gesto casual, ele ordenou que largassem as armas. Hiro, com o coração pulsando como um tambor de guerra, obedeceu sem hesitar. Sua katana e sua pistola caindo com um barulho metálico no chão empoeirado. Kenji fez o mesmo, seus olhos fixos não em Ryu, mas na criança.
A chuva começou a cair, grossa e gelada, encharcando os 3 homens e a menina. Riu, riu, um som oco que foi quase levado pelo vento. Ele zombou de Candy, chamando-o de velho tolo. Um dinossauro apegado a códigos de honra que já não significavam nada em um mundo de transações digitais e poder instantâneo. Mas Candy não se abalou. Sua voz, calma e firme, cortou o som da tempestade. Ele disse que Rio nunca entendeu o verdadeiro significado do clã. Não se tratava de dinheiro ou de territórios. Tratava-se de uma linhagem, de uma família construída sobre o sacrifício e a lealdade. Uma herança que Rio estava destruindo por ganância e insegurança. Candy confessou que nunca quis os 50 milhões de dólares de volta. Ele só queria proteger o futuro da organização. Um futuro que Rio estava manchando com sangue e traição. Enquanto falava, Candy deu um passo lento para o lado, atraindo a atenção de Rio. Foi um movimento calculado, um ato de distração final. Naquele instante de hesitação, ele gritou para Hiro. Agora! Hiro, movido por um instinto puro e paternal, correu e agarrou sua filha, puxando-a para longe do alcance de Ryu. Surpreendido, Ryu virou-se e disparou sua arma. O som do tiro ecoou pelo céu e Kenji caiu de joelhos, uma mancha vermelha se espalhando em seu peito. Ele sorriu fracamente para Hiro, um último gesto de dever cumprido. A visão de seu mentor caindo, sacrificando-se por sua família, acendeu uma fúria primordial em Hiro. A dor e a traição de semanas se cristalizaram em um único propósito. Ele pegou sua katana do chão, a lâmina de aço brilhando sob a luz dos relâmpagos. Ryu, agora despojado de seu escudo humano, também desembainhou sua espada. O que se seguiu não foi um duelo de honra, mas um combate brutal. O choque do aço contra o aço era a única música naquela sinfonia de chuva e vento. Hiro lutava com a precisão de um executor, mas também com a fúria de um pai. Cada golpe era uma memória, cada defesa uma promessa. Ryu, embora habilidoso, estava desequilibrado pela arrogância. Em um movimento desesperado, ele escorregou no chão molhado. Hiro aproveitou a abertura, desarmando-o com um golpe rápido e preciso. Ryu cambaleou para trás, seus olhos arregalados de choque e medo, até que seus pés não encontraram mais nada além do vazio. Ele caiu do topo do arranha-céu, um grito final engolido pela tempestade desaparecendo nas luzes cintilantes da cidade lá embaixo. Hiro correu para o lado de Kenji, que respirava com dificuldade. Ele segurou seu mentor nos braços, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. Com seu último suspiro, Kenji tocou o rosto de Hiro. Ele pediu que Hiro abandonasse aquela vida, que levasse sua filha para longe da sombra da Yakuza e a criasse em paz, para quebrar o ciclo de violência. Kenji fechou os olhos, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer tempestade. Nos dias que se seguiram, Hiro tornou-se um fantasma. Usando o conhecimento que Kenji lhe passara, ele acessou as contas secretas de Ryu. Os 50 milhões de dólares, o catalisador de toda a destruição, ainda estavam lá. Com algumas poucas transações anônimas, ele transferiu cada centavo para fundações de caridade que cuidavam de órfãos de Tóquio. O dinheiro manchado de sangue seria usado para construir um futuro, em vez de destruí-lo. Depois de garantir que sua esposa e filha estavam seguras em um lugar onde ninguém jamais as encontraria, Hiro simplesmente desapareceu. Ele não deixou rastros nem mensagens. Ele se dissolveu nas luzes e nas multidões de Tóquio, um homem sem nome e sem clã, carregando apenas a memória de um sacrifício e a promessa de uma nova vida. O legado da Yakuza continuaria, mas para Hiro e sua filha, a guerra havia finalmente terminado.